Bom dia, bom dia, bom dia. Sempre o trem programa um dia para a gente abrir. Estamos aqui mais uma vez para começar mais um Café com Coutinho. Dessa vez, essa semana, daqui até o final do ano, eu estou entrevistando pessoas que participaram de alguma maneira ou outra nos cursos que eu tenho feito, principalmente depois que eu entrei para o mercado online, né, para o mundo online. Até então eu estava só vivenciando fazendo cursos presenciais, e agora esse ano de 2024 eu migrei para o mundo digital e começando aqui entrevistando uma série de amigos, colegas, parceiros de negócios, consultores, e agora a gente vai começar com uma série de participantes, aqueles que vivenciaram principalmente essa fase agora da mundo digital. Vamos lá, então, a nossa convidada de hoje chama-se vai contar um pouquinho da história dela. Inclusive, ela tem o nome de guerra como corretora de Mica. Então, ela está acabando de entrar. Aí chegou. Bom Estava falando dia, de você. Bom dia, tudo bem? tudo ótimo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Legal. Então, Paola, eu vou te chamar de Paola porque Paola é o Sim, seu nome, né? Mica é o nome de guerra e tal. Então, eu estava começando a contar aí um pouco da sua trajetória, que você participou agora da terceira turma do mercado, no mundo eu diria, das minhas entradas, agora meu princípio de decolagem no mundo digital. E eu sempre, obviamente, trabalhei sempre no mundo na área presencial, no mundo analógico, né? E agora fazendo a migração para o mundo digital. E você participou agora da terceira turma. Então eu ia começar contando, perguntando para você, começar contando um pouquinho da tua história. O que você fazia antes de ser corretora? Porque você fez uma migração de mercado, mas não de carreira. E parece que você já era vendedora antes e migrou depois agora para o mercado eh, imobiliário, vamos dizer assim, né? exatamente. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente aqui, para a gente saber quem é a Paola, quem é a Pica. Exato. Então, eu começo há 10 anos atrás no Walmart.com, no digital. Eu vim ali também da área de telemarketing. Fiquei Ah, 4 anos na Atento. hum, E aí, o digital, eu entrei no Walmart.com aí na época que o e-commerce começou no Brasil, migrou para o Brasil. Então, foi aquele uhum, boom. E foi ali que eu me vi, conheci profissionais incríveis que hoje são amigos pessoais, mas que eu me vi trabalhando e comecei a decolar ali dentro dessa área do e-commerce, do aí marketplace na época da pandemia, que fez aquele boom e começou a vender muita coisa online, porque as aham, pessoas estavam em casa. E foi ali que a minha carreira realmente deu um pulso muito forte, muito bacana, e que eu tive oportunidades muito boas de trabalho. Foi esse que você Então, virou a chave? Foi na pandemia, então, na época mais ou menos da pandemia, que você virou a chave para migrar para a carreira de vendedora. Mas quando você vendia online, você chegava até a interação com o cliente ou era só cuidando de processos? geralmente processos, dependendo das empresas que eu estava trabalhando. Então, no e-commerce, eu Hum, passei pela Infracommerce, pela Sinapcom e com grandes players aí de mercado, falando de Samsung, falando uhum, também aí de Montblanc, Cartier, Carters. Então, eram clientes muito fortes que eu tinha que trazer a parte muito de comunicação, uhum, porque eu fazia a uhum, administração dos processos dentro dessas empresas, para falando ali com as marcas, né? Então, uhum, era uma parte muito de comunicação. Então, você vende o processo, né? A uhum, urgência. Então, uhum, foram empresas muito bacanas. uhum. E que na pandemia, o e-commerce, o marketplace veio muito forte. E aí, o e-commerce e o marketplace conversam muito forte. E aí, eu migrei nessa parte de negociação comercial com os marketplaces para essas grandes marcas. Então, Ah, então Samsung você fazia o papel, a interface e a entre o Interface. marketplace e essas marcas. Então você fazia esse papel de ponte entre eles, né? De como eles deviam fazer. Mas já vinha mais ou menos pronto, então as campanhas definidas, os Exato. conceitos já vinham mais ou menos pronto.
você só colocava no ar e depois fazia a intermediação entre a empresa e o marketplace. Uhum. Exatamente. Ah, Eu legal. era responsável por, além de trazer a negociação para a marca, barra canal de marketplace, Uhum. aderindo, né? Então, às vezes a marca queria alguns produtos que o marketplace não queria, está investindo também ali o incentivo de negociação, né? Para que o preço fosse realmente bom para o cliente. Uhum. E aquilo ali, eu entrava ali no meio tempo, no meio campo, para Uhum. que tudo acontecesse e para ambas as partes ali depois trouxessem resultados positivos. Bacana, bacana, bacana. E como é que foi essa última, a pré-entrada no imobiliário? Você continuava no mercado digital, Sim. fazendo e-commerce, e aí migrou para a imobiliária como? Como é que foi que aconteceu isso? Houve um corte, né? Ah, O e-commerce deu uma caída aí nesses últimos tempos e muitas empresas, amigos também em comum, saíram, ah, foram sendo aham, desligados aham, e eu fiquei ali, né, sem trabalho, procurando ali alguma coisa, pintou a Pepita numa plataforma ali de trabalho, me mandando uma mensagem bem legal. E aí eu falei, quer saber, vou lá escutar um pouco da oportunidade da proposta. E aí Ah, foi conversei com. assim? Foi. E foi às cegas, porque eu não imaginei que seria isso. Aí É. conversei com o Quintali, foi uma energia muito legal que a gente trocou ali de Uhum. conversa e de oportunidade que esse ramo imobiliário traz. E E está eu num falei, bom quer saber? momento, né? Porque, o ramo imobiliário no Brasil ficou parado mais ou menos uns 15 anos, andando de lado, e da pandemia para cá ele deu uma decolada forte, deu uma decolada Exata, muito forte. Aham. Então, exatamente. e aí, contando aí nesse momento do boom, aí você começou com a Pepita, que já tinha feito o nosso, feito, passado, só que ela passou pelo presencial, tá? Exato. Ah, E Exatamente. Eu aí, conversei e topei vir para essa área. uhum. Para mim está sendo incrível, mas eu não tinha domínio, assim, principalmente essa lance de expressão corporal, porque vindo do digital a gente acaba muito no online, reuniões online, Uhum. muita coisa perdeu ali o presencial, que hoje, né, no curso, nesse último encontro, quando você fala de expressão corporal, para mim eu falei, nossa, nunca imaginei. Então, está sendo Uhum. bem bacana, foi bem bacana todo o conhecimento que eu estou adquirindo. Essa pílulas eu chamo aquela sessãozinha, eu chamo de pílulas do refinamento, né? Porque o que você passou todo o curso, aqueles 8 encontros, foram basicamente falando sobre os fundamentos de venda, né? O que envolve todo venda. E aí a maneira como a gente faz isso, né? Que é a maneira como a gente executa o fundamento, é que está a arte e ali é o refinamento. A arte está no refinamento. Exatamente. Então, aí a gente começa a perceber a importância. É que a gente, hoje em dia, praticamente todo o mecanismo de aprendizado está muito focado no mundo digital. E no mundo digital, praticamente a gente acaba ignorando e relevando toda aquela parte que a gente trabalhava muito no mundo presencial. É, que era, por exemplo, o marketing, o nosso marketing pessoal, que é como a gente se apresenta, né? Exato. Esse, por exemplo, era um capítulo que, quando eu tratava na parte presencial, era um módulo que durava quase 45 minutos, falando de todos os aspectos que envolviam a parte presencial, né, que é o nosso marketing pessoal. E depois, com o advento da Online. migração para o mundo digital, isso daí perdeu muito da sua força, né? Perdeu muito da sua importância. Até porque também as pessoas, houve uma outra transformação também, que eu observo isso. Por exemplo, eu sempre me apresentava de paletó, gravata, e ternos, etc. Da pandemia para cá, isso praticamente foi abolido. Exatamente. Foi abolido. Então, acabou se relegando para um segundo plano essa parte toda da presença do marketing digital. Hoje em dia a gente tem um grau de informalidade muito grande. Esse grau de informalidade eu acabei inibindo dentro do conteúdo do curso,
Essa parte toda tal de presencial. Hoje eu dou uma lambidinha de 10 minutinhos, nem isso, falando de alguns aspectos que são mais críticos. E aí, aquela aula de ontem, né, que foi ontem o nosso encontro, a gente falando também da parte da expressão corporal, que isso acontecia muito no presencial. Mas você, dentro do mundo da corretagem, ainda tem uma conexão muito forte presencial, Muito. né? Acho que é muito pouca interação via digital. É isso? Me corrija se eu estou falando besteira ou não. Não, não é uma besteira. Eu entendo que, para mim, o presencial é muito mais forte e assertivo para um fechamento de negociação do que Uhum, propriamente no digital ou no telefone, que também existem. São outras maneiras, né, de você conduzir uhum, o cliente, mas o presencial que faz todo sentido, que você realmente converte da forma que eu estou, né, trazendo aí alguns clientes e tendo fechamentos legais. E aí, fazendo o curso e até observando os meus outros corretores ali próximos, a gente vê como é necessário, às vezes, o básico ser dito, porque tem pessoas que não têm esse tipo de noção de estar vestindo de acordo, falando de acordo com clientes potenciais que uhum. entram ali, apartamentos de milhões, e a pessoa está de camiseta furada, cabelo horrível. Então, às vezes, é o básico que a gente precisa ouvir, que às vezes a gente acha que está certo, que todo mundo sabe, mas não. Então, para mim é No meu, fundamental. Eu olho e falo, nossa, meu Deus, eles precisavam tanto assistir o curso do Coutinho. no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, obviamente vestia terno e tal, eles diziam o seguinte, tinha um ditado que nem sei se hoje ainda ele é válido, mas não, ele é válido sim. Você só tem uma primeira chance de causar uma primeira boa impressão. Ou seja, e a primeira impressão, ela é muito residual, ela é muito residente, ela é muito marcante, né? Então, se a gente não causar uma primeira boa impressão, a nossa chance depois para reverter, passar pelo, vamos dizer assim, as defesas emocionais do nosso Exato. cliente é muito louca, muito mais difícil. Sempre é muito mais simples quando a gente consegue causar uma primeira boa impressão, né? Agora, no mundo digital, muda um pouquinho, tá? A nossa primeira impressão está muito mais ligada ao nosso jeito de nos comunicar, tom de voz, enfim, vocabulário, do que propriamente a nossa presença. E Exato. quando me perguntavam assim, quando eu fazia os cursos presenciais, né, eu falava assim, a primeira pergunta que eu fazia, quando que você começa a vender para o cliente? Quando que começa a transação? Aí todo mundo, quando você fala bom dia, quando você eu falei, não, gente, quando ele te vê. É. Quando ele viu, você já começou um processo de venda. Se você não souber lidar com esse momento aqui, não souber se está a sua apresentação não for adequada, em sintonia com o cliente, você já começou a perder a venda ali, né? Isso me E lá naquela época. startou, sim, Fala. todos os dias, né, quando eu levanto para ir para o stand, ou para o plantão, ou para falar com os clientes, aquela gatilho de estar sempre com um pensamento positivo, de estar bem, né, alinhada. Então, isso me Hum, startou com certeza e faz toda a diferença no fluxo, né, no final, aham. porque isso traz é a porta de entrada, é o carro-chefe ali que a gente consegue ganhar o cliente. Que foi, que aliás foi na primeira, acho que a primeira etapa, né, do processo, que é a preparação, né, ter os fundamentos e depois a gente começa na preparação. E na preparação a gente fala de três aspectos. A preparação técnica, isso normalmente toda imobiliária dá. Qualquer empresa, sempre a parte técnica, que é a descrição do produto, eh, quais são suas características, quais são seus atributos, e principalmente os benefícios decorrentes disso, todo mundo dá. Aí na segunda parte, que é o marketing pessoal, aí já raras são as empresas que têm. Antigamente tinha uma coisa chamada dress code, que é o código de vestimenta, né? Então tinha algumas empresas que até cuidavam, mas isso eram mais empresas mais organizadas, as multinacionais que trabalhavam nesse aspecto. Segundo, aí por último, né, que é a preparação psicológica, né? Porque também isso não lembro de ter cruzado nenhuma empresa que investisse nisso. Inclusive, você falou da Atento. Eu cheguei a dar treinamento na Atento, numa das unidades, porque ela tinha diversas espalhadas, né? Numa delas,
tinha um pequeno núcleo lá que a gente falava muito da preparação psicológica. Porque dentro do mercado, principalmente, né, como é o nome disso? Contact Telemarketing. center, né? É. Telemarketing, né? Contact center, sei lá, com o nome que dão. Eles recebem muito não. O volume É. de não é uma coisa absolutamente impressionante. Então, precisa desenvolver muito a nossa parte psicológica da resiliência, de saber aceitar ou não, e entender que aquilo não é pessoal. Aliás, eu tenho uma coisa para contar que eu acho assim excepcional. Uma vez eu fui dar treinamento numa empresa de telemarketing que eles vendiam como é que é o nome desse crédito para aposentado? Consignado. Conseguindo. Crédito consignado. Então, eles recebiam um mailing, que eu não sei como é que eles obtinham o mailing, e ligavam para as pessoas que estavam aposentadas ofertando o crédito consignado. Gente, o volume, assim, como eles eram maltratados, era uma coisa absurda, né? Porque eles faziam ligações frias, né? Ligavam para a pessoa e a maioria desligava, nem sequer atendia quando não reconhece o número, aquela história toda que você imagina. Uhum. Mas era assim, era uma pessoa que eu comecei a trabalhar lá, fazer o treinamento, e comecei a perceber esse aspecto psicológico, que precisava criar uma blindagem para eles entenderem que aquilo não era pessoal, era da pessoa, era da atividade deles. Aí que vem a história. Aí um dia, eu estou agora na fase de aposentadoria, me liga uma menina já achando que eu já estava aposentado e me ofertando crédito consignado, né? Aí eu falei para ela assim, olha, eu entendo o seu trabalho, né? Fiz um pouquinho de empatia, né? Olha, entendo bem o seu trabalho, sei o quão difícil é isso, mas o momento, deixa eu até esclarecer que meu processo de aposentadoria ainda não está finalizado, tal. Ainda tem muita coisa para fazer aí pela frente, mas eu sei que o seu trabalho é muito difícil. Respeito. Menina, você acredita que ela começou a chorar? Sim, Que é assim, nunca ninguém tinha me falado isso, né? Era, imagina, super maltratado, né? sem Nós estamos dúvida. falando aqui da parte psicológica. Na parte imobiliária, eu acho que você já tem uma facilidade maior, porque o cliente, quando ele vai visitar o stand, ele já tem aquela vontade de compra, já tem aquele desejo, já tem aquela necessidade, né? Que normalmente é quase um sonho. Um imóvel é um item de um valor agregado muito alto, né? E, de maneira geral, está ligado ao sonho que a pessoa tem Exato. um ponto de realização, principalmente vocês que trabalham com imóveis novos, né? Alguém comprar um imóvel zero é uma realização de uma carreira, é como se fosse até vamos dizer assim, um símbolo, um troféu, né? Sim, E aí eu diria que vocês não se defrontam tanto com essa questão de necessidade psicológica. Mas sim, também tem o que a gente chama de cliente caroço, que é aquele que vai, especula, especula. Conta um pouquinho disso aí, como é claro. que você está vivenciando isso? O grande desafio nosso como corretor é o cliente chegar até o stand. Então, obviamente, temos clientes que já entram, né, por si só ali, e aí já são potenciais clientes, o que é uma raridade você conseguir atender, porque existe um fluxo para que você tenha um número, né, para conseguir atender os clientes que vão entrando por livre demanda. Mas para o cliente chegar até lá, você tem que receber muitos nãos. Então você vai ao captação, tenta falar, mostrar, apresentar o produto e às vezes a pessoa passa e nem olha para sua cara, como se você fosse ali nada. Então também tem um psicológico muito bom, uma apresentação muito boa para que a pessoa te enxergue e veja valor no produto e vá até o stand ali te procurando também, porque há muitos Uhum. corretores vão, fazem tudo aquilo, aí o cliente comprador chega lá no stand e nem fala o nome do cara e entra, cai para outro vendedor. Então é bem importante Ah, você colocar o teu nome, a tua marca pessoal, como eu estou tendo, uhum. assim, o que está sendo bem legal para mim é que eu faço muito trabalho de rua, ponto de captação, shopping, mercado, e aí eu tô lá sentadinha no stand, a Mica. Eu peguei o Ah, panfletinho com a Mica, nem trouxe o panfleto, mas lembrou o meu nome.
Então, Aham, é aham, muito aham. legal você saber que essa parte comunicativa, essa parte de deixar o teu Tua nome marca ali para pessoal, né? A tua exata. marca pessoal, né? No fundo, venda é uma relação pessoal, né? Não é uma é uma Totalmente. relação pessoal. E aí, como é que foi para você, então? Você já tinha feito algum treinamento de vendas? Já tinha Não. participado de alguma situação? Foi a primeira vez? Primeira vez, por isso que para mim tudo está sendo uau, uau. São informações que eu assim não tinha, apesar de estar trabalhando ali meio que, né, com vendas, com negociações, mas eu nunca tinha tido. Passo pincelado ali no curso de administração que eu fiz de graduação, né? Mas não tinha feito. Para mim está sendo um uau, assim, que eu tô hoje me policiando nas minhas ações para Uhum. que eu consiga ter ali melhores resultados, cada vez melhores, né? Aham, Então, aham. eu nunca tinha tido. Nunca tinha passado por nada. E Não, você foi assim, porque isso, o teu padrão, Mica, é praticamente de 90% dos vendedores, né? A migração para a carreira de vendas normalmente é feita muito mais por necessidade do que por vocação ou por vontade. exato. É, Desempregou. Eu até conto uma historinha. Eu até outro dia eu estava vendo um podcast que eu fiz, até confundi os números. Uma vez eu dei uma palestra na pré-pandemia, foi em final de 18, dezembro de 18. Eu dei uma palestra na Cato. Cato, né, como todo mundo sabe, é uma empresa que faz a recolocação de profissionais, tal. E a ideia na época era que as pessoas entendessem que, no fundo, elas não estavam pedindo emprego, e sim elas estavam vendendo o seu trabalho, vendendo a sua pessoa, né? Então, era uma venda pessoal. E a gente deu esse viés. E foi muito engraçado, porque ao final do evento, a moça que fez a interface, que me contratou, que me chamou para fazer a palestra, mencionou que 83% das ofertas de emprego que tinham na Cato naquele momento eram para a área de Sim. vendas, para a área comercial de uma maneira, e 17% para todas as demais profissões. E aí a gente vai. Todas as demais profissões, de uma maneira ou de outra, têm um certo preparo. Sim. Então, se você quiser ser contador, você tem que fazer contabilidade. Se você quiser ser fisioterapeuta, você tem que fazer um curso de fisioterapia, médico, medicina e assim por diante. Mas vendedor, que é 83% das ofertas, preparo zero, É. praticamente zero. É, Agora, recentemente, quando eu estava fazendo com esse comentário, uma pessoa disse assim: chama Universidade YouTube. As pessoas vão lá no YouTube e começam a procurar dicas de vendas, que é as coisas mais procuradas, dicas de vendas. Uhum. E não tem uma estruturação, né? Não tem Nenhum. um começo, meio e fim. Aí pega um monte de vendas, que eu já passei por isso também. Na época era diferente o acesso, não existia internet, não existia o YouTube. Mas você comprava livros de dicas de vendas e era uma colcha de retalhos, que tinha. Você não sabia por onde começar. Aí na hora que você se deparava com o cliente, você falava: o que é Uhum. que eu faço agora? Por onde eu começo? Eu tenho que esperar ele falar aquilo lá para fazer aquilo que eu li ontem no livro? Será que vai fazer? Será que não vai fazer? E aí não tinha uma metodologia que te desse o chão, o princípio, o começo, o meio e o fim, como no caso na vendas neurais propicia. Era uma coisa mais louca. Então, cada hora você estava aplicando uma técnica. Então, você lia um livro de PNL, aí você aplicava PNL e achava que era PNL que ia fazer você vender. Aí não, tinha uma outra técnica, chamada análise transacional. Estou falando isso que eu lembro que eu fiz na época, né? Análise transacional. Não sei se você já ouviu falar Não, disso, conhece isso? não. É muito interessante. Eles dizem o seguinte, que você sempre assume três papéis Aham. na relação, né? Quando você está transacionando com alguém. Os papéis é o pai, o pai, que é o adulto, então ele é prepotente, ele manda, ele impõe, ele dita as regras, ele tem uma postura de impositiva, tal. O adulto, que é o que entra em equilíbrio, e o filho, que é a criança que se submete, fica quieta, cata, fica submissa, então aí o cliente faz gato e sapato dela e tal.
Cada hora era um troço, Mica. Era uma coisa louca e você nunca sabia o que que você tinha que aplicar na hora, né? Quando eu fui desenvolver a metodologia do vendas neurais, a minha maior preocupação é, eu falei, não, tem que ter uma coisa que tenha que ter começo, meio e fim, e que a pessoa olhe naquilo e fale, isso faz sentido, eu sei aonde eu estou. E aí, como é que foi para você olhar hoje, depois de ter passado pelo curso, e vendo seus colegas que chegaram que nem você chegou, né, Paula? Você chegou ali caindo de paraquedas na Paraquedas. situação. Exato. E aí, conta para mim como é que é a tua percepção, porque aí a gente começa a despertar o julgamento. Exato. Só para fechar esse raciocínio e abrir a fala para você, eu tenho uma vez eu dei muito treinamento para dentista, e uma vez um deles, que talvez até esteja nos assistindo, Maurício Casa, disse assim, falou assim, ó, Coutinho, eu não sei se eu aprendi mesmo a vender, mas agora, para comprar, eu virei um chato. Se o vendedor não souber, cara, vender para mim agora tá um saco. Eu entro no shopping, cara, eu entro 3, 4 andares para comprar. Antigamente eu ia, comprava logo de primeira. Nossa, agora eu fiquei muito exigente, né? Mas conta um pouquinho aí como é que foi esse lance da preparação hoje, como é que você se sente e como é que você observa os seus Não, colegas, né? Uhum. é toda hora, até começo por mim, né? Então eu já faço julgamento a mim, porque tudo é novo, tudo agora é claro para mim, então já começo a me policiar no que eu estou fazendo para ver seguir certinho o fluxo para que o Uhum. resultado aconteça. E olhando aí, fazendo julgamento para os outros, eu percebo quanto falta é, Preparo. esse conhecimento, esse preparo para muitos corretores lá. E então é imprescindível entrar muito forte e ajudar essas pessoas, porque eu fico julgando, falo, não, por que ele está fazendo isso? Ele tá... Então, Dá desespero, né? Ele é está perdendo desespero, cliente, é ele vai perder a desesperador. venda. E aí, para mim, eu estou usando muito. Então, todo dia eu vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações, eu penso estrategicamente para começar o dia mais forte que os meus concorrentes, que acabam até perdendo porque não estão Uhum. com nenhum conhecimento com relação às vendas. Qual foi a parte que mais te pegou assim hoje em dia? E onde você nota qual é a parte onde que você percebe que seus colegas mais patinam? Olha, para mim me pega muito é entender a necessidade do cliente, então eu vou com perguntas muito mais assertivas para eu já ter domínio do que ele precisa e ir soltando algumas. Ah, é para investimento? Ah, você então já viu quanto que está sendo valorizado essa região? E aí eu começo a falar, Uhum. a pessoa fica assim na mesa, uau, é verdade, é verdade. E no final, obviamente, fecha, porque eu falei tudo Uhum. que eu preciso, porque ele estava pensando em investimento, está pensando em moradia, já entra em outras linhas. Se é uma mãe, né? Então o perfil ali de cliente é interessante, mas a parte de perguntar para você saber qual a necessidade dele, para mim, Uhum. o boom, que para mim está sendo muito bom, que eu estou usando. E aí, com relação aos meus outros amigos, colegas corretores, com certeza é a parte de primeira impressão, expressão corporal, apresentação pessoal. Falta muito, eu acho que vejo muito a desejar, pelo nível de clientes que a gente às vezes está trabalhando e o pessoal deixa mesmo na mesa ali, perde, aí fica às vezes chorando, ai, não vendi. Aí eu olho e falo, mas poxa, tenta vir com uma camisa mais alinhada. Eu mesmo falo, porque infelizmente perdeu porque ele não tinha. É, Pô, mas vocês, mulheres, são muito mais atentas a esses detalhes estéticos. Nós, homens, a gente passa meio lotado. A gente, para começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido, olha, precisa apanhar muito, precisa apanhar muito. Porque essa é a cultura, né? É uma questão cultural. A mulher, desde cedo, né? É estimulada a ser sedutora, a se apresentar bem, a ser bonita. A beleza é uma coisa muito cultuada. Nós, homens, tá pouco de terra. Para a gente entender que a nossa vestimenta, a nossa aparência pesa na hora da decisão do cliente, né? Porque esse é o primeiro momento, né? Essa é a primeira impressão. E ali a gente, no estudo, né? Ele está com um emocional, as defesas emocionais dele lá em cima. Então ele está louco para achar um pretexto para pular fora. exato. E acontece muito no mundo lá no dia a dia nosso.
brigas até de pessoal, poxa, mas por que o corretor que atendeu? E aí o cliente foi lá no atendimento e falou, olha, eu quero ser atendido por outro corretor. E infelizmente a pessoa nem tem essa noção, Nem, né? nem saber por que Nem sabe perdeu, né? por quê. Às vezes acho que é Nem ficar, abriu a boca e já perdeu o cliente. já perdeu, infelizmente. É isso. Essa é a primeira parte, né? E depois, e como é que foi? Hoje você já está conseguiu desenvolver um arcabouço aí de a palavra arcabouço, antigamente eu falava arcabouço, todo mundo quase era condenado. Hoje em dia, com o negócio do Haddad que falou do arcabouço fiscal, agora já até está mais comum. Então, você já tem um arcabouço de perguntas-chave para você começar? Você já desenvolveu isso? Tem? Como é que está isso para você, Paula? Eu já tenho algumas perguntas, que eu, três, quatro, que eu já tenho ali no pente, né? Ah, Chegou, ah, eu pergunto, aí o pessoal, aí depende, né? Então tem gente que é muito simpático. Quando a pessoa vem já com o seu panfleto, é porque a hum. pessoa teve ali alguma empatia, tenho toda certeza para comigo. Então já chega dando risada, me abraçando, então já chega numa conexão emocional muito legal e Uhum. Já as servindo defesas já estão baixo baixadas, né? completamente. Aquele primeiro momento que o cara está morrendo de medo do vendedor e vice-versa, né? E o Exato. vendedor louco, depois, então, esse daqui você já consegue usar como quebra-gelo, então. Aham. Exatamente. Então, Uhum. para fechar, a chave acho que de tudo isso é trazer o cliente, Uhum. trazer empatia, e aí o produto já vende por si só, e aí, enfim, como são produtos na planta também, os preços são muito bacanas, então é muito mais simples a negociação. Aham. Realmente o difícil é trazer o cliente, e aí é o Ah. muito do não, não olha para você, mas quando vem, já porque teve empatia Qual a de primeiro. qual a pergunta que você sente que é mais matadora daquelas que você preparou? Se, Uhum. Mais é, significante. se o imóvel Como? é para investimento ou para moradia. Isso é o primo. Aham. A pergunta fechada, então. É, uma pergunta fechada. Aham. E Aham. aí dependendo disso, a gente vai desenvolvendo ali a conversa com o cliente. Uhum. E, Uhum. geralmente a pessoa que já está com empatia, então já chega desarmada comigo, né? Então já é mais simples, com certeza, desenvolver. Vocês têm um processo que eu vi, né, de encantamento muito forte, que é mostrar normalmente o imóvel, apesar de não estar pronto, vocês fazem um decorado, que eles chamam de decorado, né? Isso. E o decorado acaba gerando um certo encantamento, né? Fica muito, acho que esse momento baixa bastante as defesas, né? Você chegou a fazer mais ou menos hoje eu diria um funil, uma estatística de quantos clientes que você que entram e quantos vão até uma fase de uma proposta e depois de fechamento, como é que está isso? Você tem Quando, já uma estatística? Ó, cada 10 clientes sai uma proposta e cada 5 propostas sai um fechamento. Você já tem essa estatística? praticamente, assim, vão fazer 2 meses, hoje, inclusive, que eu entrei na Lopes, e esse é o meu Uhum, primeiro projeto. Todas as pessoas que eu trouxe e que eu apresentei, que eu fui no decorado hoje, é, até se emocionaram, né? Teve um casal de gestante, mas era para outro corretor, mas eu apresentei lá o decorado, ela se emocionou muito, porque era o sonho, era uma moradia para ela, para eles, né? uhum, Primeiro imóvel, então você trabalha muito com sonhos, com pessoas, então tem que ter uma sensibilidade muito forte para lidar ali com toda a emoção, né, que acontece. uhum, uhum. E, assim, dizendo para os clientes que eu atendi 100% até o final, eu posso dizer que 80% foram finais bons, né? Então, estou tendo aí Saíram uma propostas, então, conversão saíram propostas. boas, conversões Uhum, boas. Mas aí o uhum, desafio realmente é trazê-los. E o que uhum. traz é conversão, com certeza. Porque agora você está montando a sua carteira, né? Você começou agora, né? E um dos principais pontos que os corretores depois começam a trabalhar, depois da carreira estar mais madura, os próprios clientes trazem novos clientes, né? Eles começam a trazer a rede de relacionamento dele. E aí que esse é o maior patrimônio que um corretor de imóveis tem, né? A rede de relacionamento deles com os clientes antigos que trazem os novos. Porque aí
os americanos chamam isso de asset, né? Que é o patrimônio dele. Quando ele vai mudar de programa de corretor, ele leva todo esse Uhum. patrimônio junto com ele, né? Mas, e como é que tem sido a experiência de você já tem uma visão de quais são os próximos passos da sua carreira? Você já tem isso traçado? Você entende o que... Porque, por exemplo, né, na convivência, isso é depoimento, inclusive, da própria Pepita, que você conhece bem. Ela falou que ela se desenvolveu bastante observando os erros dos clientes, dos colegas que ela estava fazendo, e ela fazendo papel de correção. E aí o que aconteceu? Ela acabou sendo guindada naturalmente para uma posição de liderança. Porque quando ela começou a desenvolver os colegas, olha, em vez de fazer isso, faz aquilo outro. Em vez de fazer aquilo, não sei o que lá, faça assim. E ela disse, isso foi para mim. Primeiro, reforçou meu aprendizado, né? Segundo, contribuiu e depois permitiu que ela guindasse e subisse de posição. Você tem alguma já... Porque estou falando isso porque tem alguns corretores que falam assim, não, eu quero me manter corretor, mas eu quero subir para mercado de alto luxo, Aham. de imóveis de alto valor, coisas desse tipo. Outros falam, não, eu quero ascender na carreira, eu quero virar supervisor, gerente, até diretor de alguma unidade. Você já tem isso claro para você? Quais são os teus prazos? Como é que tá a tua visão de futuro nesse aspecto, Paola? Olha, para mim é tudo bem recente. A Pepita, para mim, é uma pessoa que eu vejo que eu tenho ali como eu gostaria de ser, sabe? É uma pessoa muito incrível, Uhum, que passa muito conhecimento para nós quando entramos, né? Então uhum. ela ajuda muito. E o Quintale fala muito: eu quero que você seja a Pepita, vai no rumo da Pepita, não fica dispersando para outros lugares. Então ela É. é uma pessoa centrada, que eu vejo, que eu fico olhando e falo: olha, é uma pessoa que eu gostaria de ser, vou seguir ali como que ela faz, como que ela toca o barco. É a tua E referência. referência, total, total. Adorei quando eu conheci ali, porque eu imaginava outra pessoa, a Pepita, o nome. Aí eu falei: nossa, você é a Pepita? Ela é. Então, ela é a minha referência. Olha, se eu for arruma esse sentido dela, com certeza estou muito feliz. Mas também como corretora aí, pela comunicação, pelos clientes que eu estou conseguindo fechar aí. Eu também acho que tem também oportunidades no alto luxo, no alto padrão, só ainda adquirindo mais conhecimento e outros, né, e galgando aí um pouquinho para cima. Mas me vejo nas duas situações, com certeza. Espera Eu um tô pouquinho, deixa eu ver assim, se está correta a informação que eu tenho. São 2 meses e você já fechou 3 negócios, é isso? exatamente. Estou vendo assim comissões de trabalho que eu nunca tive anteriormente. Então, eu tô apaixonada, tô apaixonada. Acho que eu tô me vendo muito e crescendo mais, cada dia mais. É, e vai mais e mais, e mais e mais. Você já viu já colegas desistindo no meio do caminho? Já percebeu isso? Já, Já já. entrou. Com quem eu Pessoas, entrei já não está mais um monte de sim, gente. é um turnover muito grande. E aí as pessoas acham que falta o básico, às vezes. Ter se apresentado melhor e aí desiste, porque acha que não está acontecendo, ou que o mercado não é bom, sendo que às vezes falta Aham. o olhar, fala, opa, será que eu que não estou errando em alguma parte aqui? Então é importante também se olhar não só o produto, eu estou num produto errado, trabalhando num projeto errado. E não, às vezes é a gente mesmo se colocar ali no que a gente está errando. Tá. Você percebe a importância do preparo hoje? É nítido para você a importância do Nítido, preparo, né? nítido. Os, Positiva, tem gente que já chega chutando, falando, brigando, discutindo. Eu falo, meu Deus, que energia é essa que a pessoa quer trabalhar para vender? o vendedor já sai brigando? É? Muita briga. Tem uma energia muito forte, né, ali nas vendas. Mas entendo que de briga já não é uma pessoa que está querendo vender, né? Uma atitude E é que positiva, você não atribui isso à competitividade ou à falta de preparo? falta de preparo. Falta de Falta de preparo. preparo. Tem competitividade? Tem, mas acho que a falta de preparo é muito grande. Aham. Ainda a gente tá ali. E você acredita que essa falta de preparo é mais na área técnica ou emocional?
Hum, Ou às vezes é decorrente, né? Porque a pessoa mal preparada tecnicamente acaba é, fazendo mais besteira emocional, né? Estou pensando aqui. E como é que você sente isso? Normalmente, porque quanto mais tosco, mais despreparado, mais não, tosco, né? é bom para mim, como concorrente, praticamente, porque às vezes era para ser da pessoa, veio para mim porque eu estava mais tecnicamente preparada. Uhum. Então, é um ponto positivo, com certeza, quando a gente entra num curso como o seu e amplia ali melhora seu conhecimento e Uhum. todas as formas de oportunidades que passam, que nem o King Kong passou no nariz e a pessoa não viu. Ah, o O gorila. gorila, exato. A pessoa não Você viu. viu como é que é o lance da preparação? Como é que, se a gente não tiver preparado, a gente não enxerga as oportunidades. Exato. Tem muita gente que fala assim: ah, precisa ter sorte. Eu falo que sorte é igual a preparo mais oportunidade, né? Se você estiver bem preparado, você consegue enxergar a oportunidade. Se você for mal preparado, e aquilo ali, né? Aquela brincadeira que eu faço com vocês ao final, né? Justamente isso, né? Olha, se não estiver bem preparado, Não, você não, você não perdeu. vai enxergar o gorila. Perdeu totalmente. E aí começam a acontecer as besteiras imensas. Então, eu queria saber assim, qual é a parte que você de todo o processo, né, dos 8 encontros que nós tivemos, que você olha assim que onde você se adaptou melhor, que você fala assim, puxa, isso hoje eu faço com uma tranquilidade imensa dentro da parte do processo de venda, né? Qual é a parte que você se encontrou, teve mais afinidade? Com certeza foi desenvolver essa parte emocional de conexão com o cliente. A empatia, Isso, a então. empatia, eu já tento ganhar ali, porque ali eu vejo que é onde vai ser o meu ponto forte com relação ao conhecimento do produto. Talvez eu não tenha tanto, mas se eu ganho na empatia, independente do que acontecer, se a pessoa desiste pelo preço, eu posso tentar levá-la em outro projeto Uhum. barato, mas simples, mas que a pessoa consiga me se sentir conectada comigo e que queira também fechar em outros Uhum. locais comigo também. É, o tripé vendas neurais, ele roda em três, né, três aspectos, eu chamo de vetores, né? Saber perguntar, saber escutar e a chave, a empatia, saber empatizar. Se você Exato, souber lidar com esses três, se você pegar os 8 encontros, eles se resumem a isso. total. Como é que você pergunta? E aí a chave é qual pergunta eu faço, a que momento que eu faço, né? Que hora que eu faço a pergunta e a principal dela, como eu faço, né? Que é aí que está a arte. É, Quando a gente fala que vender é a arte de explorar as necessidades do cliente, a arte está no nosso jeito, né? A maneira como você coloca, a maneira como você faz as perguntas e deixa o cliente mais à vontade, é que é a arte. Então, para você, foi a parte de conexão emocional, da importância da conexão. E olha, isso é uma parte muito importante, Paula, porque é o seguinte: muito do que vocês fazem hoje, com a inteligência artificial, ela vai é, comer. Mas você pega até pouco tempo atrás, né? O que cabia, o que diferenciava o ser humano da parte tecnológica, né? O que a gente fazia que eles não faziam? Primeiro era a consciência. As máquinas não têm consciência. Segundo, é a nossa capacidade de conexão emocional. E a terceira, a nossa criatividade. A criatividade. Hum, foi para o saco com a inteligência artificial. Aí resta a gente em duas coisas: consciência e conexão emocional. E exatamente. poucas são as pessoas que desenvolvem isso. Eles continuam com foco no próprio produto, de conhecer tecnicamente, de falar, eu vou falar aqui do ramo imobiliário, do tipo de acabamento que é usado, do tipo de material de construção que é aplicado, do estilo do imóvel, do lançamento, quem fez a arquitetura, a jardinagem, etc., e esquece de olhar como é que eu faço a conexão emocional com o cliente. Exato. Que é isso que vai É, restar para vocês, gente. Praticamente, principalmente no ramo imobiliário, que é um alto valor agregado, as experiências digitais que eles estão criando agora com inteligência artificial é uma uhum. loucura.
Menina, é assim de pegar. Eu vi agora recente uma coisa lá nos Estados Unidos que eles pegam a foto da pessoa e já colocam a fotografia e colocam a pessoa no ambiente e ela já vivenciando, então ela chegando, a pessoa mesmo, já escaneada, sentando no ambiente, assistindo televisão, abraçando a esposa, afagando o cachorro, para criar, né, tudo isso aqui. Tudo feito com inteligência artificial. Aí. Então, ao corretor vai restar a conexão emocional ali, porque essa parte da experiência, da visualização da vida ali do imóvel, a tecnologia vai resolver. Agora, não resolve essa parte de compreensão da conexão. Tem uma coisa que é muito importante, que eu não sei se eu cheguei a mencionar, destacar, mas gente gosta de gente. Gente, Então, o vendedor, principalmente no high ticket, que na parte mais nobre do mercado, ele é praticamente insubstituível, totalmente. saca? Porque a gente quer falar com gente. Lembra que quando tinha aquele lance de secretária eletrônica, você ligava para alguém que atendia a secretária eletrônica, 80% desligavam. Não queriam falar com máquina, só 20% deixava recado. Você chegava, eu lembro que eu tinha, punha ali a secretária, tocava, era tu. Eram todas as ligações que eram desligadas. A pessoa, não tá, então deixa para lá. É. Hoje, com o mundo digital, Então, as pessoas estão, acho que, muito carentes de atenção, de conexão pessoal. Então, eu sinto que quando você. Os melhores vendedores que a gente vê sempre atendendo, eles têm essa conexão muito forte, essa parte emocional muito boa. E aí a gente vê a pessoa convertendo, mas é porque ele tem um carisma além do normal dos outros. Então, às vezes, o pessoal é muito bom vendedor, mas não tem uma empatia, não tem atitudes positivas e perdem para outros. Então, eu sinto que na área, quem tem esse toque aí a mais, né? Esse refinamento, essa parte de conexão, de conversar, de estar sorrindo, é uma pessoa que tem ali uma vantagem além das demais, com toda certeza. Porque independente do processo ser uma parte técnica, toda, né, tem uma série de técnicas que a gente chama de técnicas neurais, tal, mas a parte realmente que mais funciona, que se não tiver, tudo aquilo vai para o chão. Você Tudo. pode dominar aquele processo Não volta inteirinho, mais. se não tiver conexão emocional. Aliás, aquela velha máxima que existe, né? Ninguém compra de quem não gosta. Exato. Quer dizer que se ele gostar de mim, vai comprar? Não, calma. É, Se ele não gostar, se o cliente não gostar do vendedor, o vendedor já perdeu, já está fora. Se gostar, ele tem a chance de eventualmente até fechar. Mas se ele não gostar, o vendedor já perdeu, você já está fora. Então, se não tiver uma conexão emocional, se não tiver essa premissa atendida, o vendedor já entrou derrotado no jogo, já perdeu ali. Aí o cliente só está procurando o momento de fazer a sua isso aí. desculpa para falar assim: caiu fora É agora, isso né? aí. É isso mesmo. E na parte de discurso, quando você vai apresentar o imóvel, você consegue conectar bem aquela parte da dor, cura e remédio lá, que é aquela estrutura do discurso do médico? Como é que está funcionando aí? Porque Eu, normalmente a gente tende a sempre inverter a sequência, né? eu ainda preciso desenvolver mais. Acho que o grande lance é realmente ter clientes lá na mesa para eu conseguir desenvolver essas técnicas. Porque é isso, eu tenho trazido, né, os clientes, mas ainda são poucos. Aí converte bem. Mas quando eu conseguir trazer muito mais, eu vou conseguir desenvolver melhores técnicas todas para que seja mais forte ainda, né, esse desempenho. Ontem eu até coloquei no meu stories aqui do Instagram uma entrevista com, acho que com Warren Buffett, lá acho que do Walmart. Ele contando que por que ele comprou o último carro dele. Ele troca carro de 5 em 5 anos. O americano troca quase todo ano, mas ele troca de 5 em 5 anos. E ele falando que a coisa que mais marcou que foi a primeira vez que ele foi procurar o mesmo vendedor que o trocou da outra vez, porque o vendedor conseguiu encantá-lo, fazer aquilo, uma compra que era uma coisa simples para ele, assim, era um carro novo, pronto, está ali,
gosto de conforto, que me leve daqui até lá. O americano é muito prático, principalmente no aspecto do carro. Mas ele ficou muito impressionado com o tipo de atendimento que o vendedor fez. Uma conexão emocional que tornou a compra dele do carro uma coisa, uma experiência que ele falou assim, nossa, eu estou pensando em encurtar o tempo, o período de troca de carro, né, por conta disso, do encantamento, né? Quem compra, evidentemente, um imóvel não é uma pessoa que vai comprando constantemente, não é toda hora de. Há 2 em 2 anos eu troco de imóvel, né? O 4 em 4. Não é que nem um carro que tem um certo desgaste, uma vida útil previsível, né? Mas o imóvel ele tem um lance que é a indicação. Quando eles recebem pessoas em casa e as pessoas elogiam, eles falam: ah, isso daqui foi isso. E aí se eles tiverem um processo de encantamento, quem eles indicam não é a construtora, é sim o corretor. Exatamente, Né? exatamente. E aí eu estou trabalhando nisso, principalmente com relação às vendas, né? Então, aí o pessoal mesmo, aí o cliente mesmo, né? Eu vou indicar uma amiga minha, aí fala, pode indicar meu nome. Então tá sendo bem, bem positivo, assim, as pessoas com que eu tô tendo alguma troca Hum, são pessoas que, hum, olha, vou indicar para estarem procurando a Mica, né? Então, hum. Mas você sabe qual é o segredo disso da química? De você ter uma boa carteira de clientes que te indicam? Chama-se não, pós-venda. A fidelização não é só você vender um novo imóvel. A fidelização é você manter o contato perfeito. lubrificado. E tem tempos em tempos, que foi onde a gente terminou ontem, né? Que é o próximo passo é a fidelização. O processo de fidelização que é uma conexão emocional mais perene que você mantém com o cliente, aí você precisa começar a ter informações. E uma vez, logo que eu comecei a dar treinamento de vendas, eu fui dar treinamento de vendas numa empresa, era uma escola de vendas, ela se apresentava como uma escola de vendas. Chamava a escola Instituto Profissionalizante Eduardo Botelho, IPEB, agora eu lembrei. IPEB. O Eduardo Botelho, que era o cara que dava o nome à empresa, ele dizia uma coisa que eu achava genial, que eu levo assim até hoje. Ele dizia assim, olha, na hora da venda, a palavra do vendedor vale 10. Depois da venda, a palavra do vendedor vale 1000. Você procurar o seu cliente. Olha, E, depois ele ter comprado, sem mais o menor interesse, zero, você não tem mais nada. Ele já comprou de você, já levou. Mas você ligar, e aí? Como é que está a sua vida agora? Está satisfeito? olha, Gostou? E isso, principalmente numa parte de imóvel, gente, tinha um efeito. olha. Eu lembro que eu dei treinamento numa agência de viagens uma vez no centro da cidade, está me escapando o nome agora. Era uma agência grande de viagem. No tempo que as agências de viagem estavam bem, eram coisas bastante relevantes. Nascimento, agora eu lembrei. Nascimento Turismo. E eu falei sobre isso. Gente, teve um tempo depois, passava quase todo ano eles me chamavam. Eu acho que eu dei durante uns 4 ou 5 anos. Depois o negócio de agências de viagem começou com a entrada da tecnologia no mundo digital, as coisas começaram a perder. Acho que restou daquela época a CVC. É. Naquela época, o que eu estou falando era tempo de Estela Barros, Nascimento Turismo, Uhum. tinha lá aquelas viagens para Disney programadas. E aí as pessoas, quando eu voltei, eu lembro de uma moça que falou assim: Nossa, Coutinho, aquela dica que você me deu sobre procurar o cliente depois da experiência, Hum, gente, fantástica. O que eles indicam e eles acabam comprando, começando a se preparar a longo prazo. Então, eu estou em março, eu estou vendendo as viagens já de outubro, novembro, dezembro, eu já tenho minha carteira garantida ao longo assim, simplesmente dando um telefonema e perguntando: e aí, como foi a sua experiência? Como foi a viagem? E ficava escutando eles contarem. uhum, Comiam meia hora, 40 minutos, porque quem faz uma viagem para fora, né, tem muita história para contar. uhum. E aí todo mundo achava que era perda de tempo. Eles ficavam ligando para novos candidatos, para prospects novos. Eu não. Eu ficava ouvindo aquele pessoal que eu vendi. E aí
às vezes estava ao lado, porque ele se conhece, pessoas que quem lhe vendeu foi outro agente de viagem que tinha vendido. E aí o que que acontecia? A pessoa ia comprar, não comprava mais ele, comprava de mim. Uhum. Uhum. Tudo por conta do pós-venda. Então, o pós-venda, ele tem uma força muito grande no processo de fidelização. Porque Uau. fidelização, cliente voltar a comprar de você, isso é básico hoje em dia. Isso é o que faz o cliente, o que é um processo de fidelização bem feito, é o cliente vender para você, ele te indicar. E quando chega, você sabe a força disso, quando chega um cliente que vem indicado, ele já fez o esforço de venda para você. Sim. Agora, teu momento é você não Uhum. desvender, Uhum. Não, porque ele já fez a venda, com já fez certeza. a venda, né? E aí, olha, no teu ramo, certamente você investindo desenvolvendo uma estratégia de pós-venda, Mica, você vai ter uma chance muito grande de montar uma carteira que depois você não precisa mais, né? Aí não vão ser mais você procurando imobiliária, são as imobiliárias procurando você. Exato. Entendeu? Focar nisso com certeza. Agora que já estou tendo vendas, essa parte de pós é muito importante. Eu vou começar a trabalhar nisso, com certeza. Uhum, uhum. Legal. Então, já estamos chegando aqui ó, quase à reta final, Mica. Queria que você passasse para as pessoas como é que foi a sua experiência ao longo do curso, da vivência, os teus principais aprendizados, se você se lembra de todo o mapa que a gente faz no final, né, da sequência, como foi o processo seu de transformação. Como é que foi a sua como é que você estava em termos salariais antigamente e como é que você está hoje? Como é que foi esse impacto para você? Para mim está sendo até emocionante tudo isso que está acontecendo comigo. É, entrei no curso assim sem saber de nada de processo de vendas. Hoje eu estou super atenta a todos os meus passos durante aí todo o dia, desde que eu levanto ali pensando positivo, me arrumando. Então isso faz toda a diferença, aquele brilho diferencial que vai te destacar perante os demais outros corretores. Então isso está sendo incrível. Todo o curso, cada evento, cada semana, né? Para mim, abria uma janela. Então, meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Então, tomando um monte de golpe ali de informação. E para mim, Olha, eu vou até te interromper porque eu falo o seguinte, olha, vendas neurais não ensina nada de novo. Vendas neurais só faz o seguinte, você não sabia que você sabia. Então, olha só, você já sabia, só que você não sabia. E a gente estrutura isso, procura dar uma clareza para que você entenda o processo de vendas, o processo de encantamento do cliente e consiga, se acertou, onde é que acertou, vamos repetir o acerto. exato. Se errou, onde é que eu errei e o que que eu tenho que corrigir, né? Mas é isso que eu queria, assim, um depoimento assim, como foi a sua transformação? Como você era antes do curso e como saiu agora depois do curso? E o que que isso contribuiu para... O que que vendas neurais contribuiu para você? Antes do curso, eu jogava o que eu sabia. Então, ali, fazendo o que eu entendia que era correto. Hoje eu tenho uma estrutura de como saber lidar com o fluxo da venda, existe um fluxo, tem que ser seguido, e eu tô agora já consigo estruturar, seguir. Então, se eu errar, eu já consigo saber aonde que eu errei, onde eu errei. Uhum, Corrigir. Então, hoje uhum, estruturado, já fica muito mais claro todo o processo. Então, onde que foi que eu posso acertar e dividir, né, o conhecimento com os demais. E é isso, acho que para mim mudou tudo. Hoje eu não me vejo voltando CLT ali para ganhar 5.000, não vejo mais. Para mim mudou muito e eu acho que agora é só para cima e que eu tenho muita Que bacana. oportunidade e boa ali para Que bacana, que bacana, que bacana. Então, Mica, queria agradecer muito aqui a sua disponibilidade, o seu depoimento, a sua história aqui, que é absolutamente inspiradora, de alguém que veio de CLT, foi para o mundo do digital, foi para o mundo
dos imóveis, fez seu primeiro curso digital e aí conseguiu os resultados que te dão uma outra perspectiva de vida. Com certeza. Ica, Paola, muito Obrigada. obrigado aí pela sua atenção, pela oportunidade aí que você concedeu pelo seu tempo. Desejo de coração sucesso e muitos mais fechamentos. Obrigada. Muito obrigado. Sua palavra final aí para o pessoal. Recomenda Vendas Neurais? Muito. Recomendo muito. Façam. É um conhecimento que assim, te clareia muitas coisas e traz a oportunidade ali que você está passando ali no seu nariz e você não está enxergando. Te amplia aí com certeza o olhar de conhecimento, de visão ali de negócio. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Obrigado aí, pessoal, que está assistindo. Até a semana que vem com mais um Café com Coutinho. Até.